Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de nossas mensagens. Dentro dessa questão aqui é importante nós analisarmos e estudarmos aqui agora, juntamente com vocês, uma outra grande questão, uma outra grande verdade aqui também, dentro desse mesmo contexto de Gênesis, no capítulo de número 2 e versículo de número 18. Nós temos uma crença, e essa crença é errônea, de dizermos da seguinte forma, e até mesmo quando nós vamos oficiar um casamento ou presenciamos um casamento, nós costumamos ler esta palavra. Então nós vamos observar, eu vou ler aqui dentro da Bíblia e vou mostrar uma nuance aqui que nós analisamos de forma errada diante daquilo que é o original, o hebraico. Então vamos acompanhar, você que tem a sua Bíblia aí em sua casa, abra em Gênesis 2 e o versículo de número 18 e vai nos dizer da seguinte forma: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como diante dele. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Outra versão vai dizer adjutora. Outra versão vai dizer assim da seguinte forma: ajudadora, cooperadora, auxiliadora. Não importa. Todos esses termos que nós observamos, e ele vem em sua maioria através da tradução João Ferreira de Almeida, e a sua primeira tradução nada mais é do que aquela do rei Tiago, lá em 500 e tanto depois de Cristo. Então uma tradução que ela, ao longo do tempo, ela foi, na verdade, sendo corrigida, por isso que teve várias outras versões, mas o importante nós analisarmos aqui é esse termo auxiliadora. Dentro da nossa língua latina, dentro do nosso português aqui, por exemplo, não existe uma palavra equivalente a essa daqui. Qual é a palavra que está aqui no original? É azer. E você saber o significado de azer é muito importante para a sua compreensão do todo a respeito de como Deus criou, como Deus fez todas as coisas perfeitas, maravilhosamente perfeitas e organizadas. Perceba algo aqui muito importante, meu amado, querido aluno ibadiano que nos ouve aqui nesta oportunidade. Dentro da nossa concepção, quando a gente ouve a palavra cooperadora, auxiliadora, logo vem na nossa mente então que a mulher ela está numa condição de subordinação ao homem, está sujeita ao homem, ela está debaixo de um jugo aqui do homem. É essa a nossa compreensão de cooperadora, de auxiliadora da palavra aqui no original azer, que na verdade não é esse o contexto que ela vai trazer na sua palavra no original. Porque quando a gente analisa verdadeiramente aqui o termo auxiliadora, quando nós estamos, por exemplo, em uma repartição, quando a gente ouve falar de um auxiliar de escritório, auxiliar de obra, nós vamos observar servente de pedreiro, por exemplo, coisas assim da natureza. Sempre quando vem auxiliar é um termo pejorativo, é como que aquele auxiliar ele está ali apenas para ajudar, ele está em uma condição inferior. Eu vou dizer alguma coisa que de repente você pode até não concordar, mas o próprio Senhor Jesus, quando ele estava indagado dentro de algumas questões, por exemplo, quando perguntam para Jesus acerca do divórcio, estamos falando de família, então estamos dentro desse contexto. Quando pergunta Jesus sobre o divórcio, e os fariseus, eles vão argumentar ali com Jesus, dizendo da seguinte forma, dizendo assim: ora, Senhor, nós recebemos autorização pela lei e nós podemos dar carta de repúdio, quer dizer, nós podemos nos separar das nossas esposas. Então essa é uma grande questão. E o que o Senhor Jesus disse? Olha, na verdade, Moisés só fez isso por causa da dureza do coração de vocês.
Mas no princípio não era assim. De que princípio que ele está falando? O princípio do Éden, aonde o homem ainda não tinha caído. É por isso que sempre ele vai dizer: ouviram o que fora dito, ouviram o que está escrito. Tinha tradição oral e tinha aquilo que era escrito, que nós temos hoje também, a Bíblia Sagrada, para eles a Torá, o Talmud, e assim por diante. Eles observavam a lei oral e também escrita. E no princípio, quando Jesus, no princípio, não era assim, é Gênesis 1:1, no princípio de todas as coisas, quando Deus cria tudo. E como é que Deus criou todas essas coisas? Como é que Deus criou a mulher? Deus fez a mulher para ser auxiliadora? Deus criou a mulher para estar debaixo do jugo do homem? Perceba que esse jugo só é dado à mulher depois que ela cai, como uma grande consequência por causa de um erro que ela cometeu, de uma falha que ela cometeu, tanto ela comendo da fruta, da maçã ali, da árvore da ciência do bem e do mal, e agora passa então também para Adão comer, os dois pecam, os dois caem, e agora destituídos estão, e o homem vai receber algumas consequências, a mulher vai receber algumas consequências por causa desse ato. Dentre as consequências que a mulher recebe é que agora ela seria sujeita. Então é somente a partir dali que há uma condição de subordinação. O desejo da mulher seria para o marido e o marido a dominaria, mas antes não. Mas a palavra, pastor, não está dizendo que Deus fez uma auxiliadora? A zero eu vou explicar para você. Essa palavra zero ela vai aparecer 20 vezes. 2 vezes ela vai ter o sentido de Eva. A zero vai ser traduzido como Eva. 4 vezes ela vai ser traduzida como um grande general, um grande comandante que vem em socorro ao seu subordinado. Perceberam que a palavra Azé aqui não combina com auxiliadora? Ora, se nós formos entender, Azé, ela está numa condição aqui, inclusive, de superioridade em relação ao homem. Não é esse o caso, porque o texto vai dizer que colocou a mulher para ficar diante do homem, quer dizer, na mesma altura, do pé de igualdade. Esse era o princípio, porque antes não havia discordância, não era para haver briga, não era para haver contenda, era o próprio Deus que auxiliava, era o próprio Deus que orientava, era Deus que estava com ele, era tudo perfeito, era tudo maravilhosamente organizado, porque era Deus que regia. Então não havia necessidade de haver ali uma subordinação um ao outro. A única subordinação que existia ali era para com Deus, a reverência total. Mas o homem estava diante, quando diz ossos dos meus ossos, carne da minha carne, está falando mais uma vez de pé de igualdade. Então quando Deus fez o homem e a mulher, no princípio, eu não estou falando depois da queda, antes da queda, a mulher ela foi feita em pé de igualdade, porque a palavra Azé, como eu falei aqui, ela já tem esse sentido, um grande general, um grande comandante que vem em socorro ao subordinado. Ora, então se Azé, a tradução de auxiliadora que é Azé, é nesse sentido, se tivesse que alguém aqui entender, a mulher estaria numa condição aqui, na verdade, de superioridade, mas não é o caso, porque o texto depois vai dizer, está diante, na mesma altura, na mesma posição. Perceba que 16 vezes a palavra Azé, ela vai mais além, ela vai dizer que é o grande socorro de Deus em favor do homem. Então, a palavra, a tradução mais correta seria dizer que a mulher, esse termo auxiliadora, é o grande socorro de Deus em favor do homem. Então Deus viu que o homem estava só, então ele criou uma mulher para estar diante dele, na mesma altura, no mesmo pé de igualdade. Esse é o princípio. Agora, no dia que a mulher cai, no dia que o homem cai, aí não. Aí já está estabelecido, ela quebrou o pacto, ela quebrou a aliança, quebrou o compromisso, desobedeceu. Desobedecendo, ela vai receber algumas penalidades. Dentre elas aqui, nós vamos observar em Gênesis, no capítulo de número 3, dentre elas está a sujeição ao marido. O marido é quem domina, o marido é que é o sacerdote, o marido é que é o cabeça do lar. E nós observamos que o homem também não pode usar disso daí, conforme nós observamos, e não é matéria agora para o momento também, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então não deve humilhá-la, não deve judiar e coisas assim desta natureza.